Olá, bom dia. A live de hoje é a live das 11, né? O que eu pretendo aqui, dar uns segundinhos para o pessoal ir entrando, mas qual que é o objetivo com a live das 11? O objetivo é que a gente trabalhe esse comer consciente, né? Não vai ser uma live demorada, porque eu vou colocar aqui algumas práticas para que vocês consigam colocar no dia a dia de vocês. E por que a live das 11? Porque você pode tentar já no seu almoço, né? Então, é essa a ideia, que eu dê dicas e práticas de um comer mais consciente para você colocar ali no seu dia a dia, tá? E o que é comer consciente, né? Que história é essa de comer consciente? Então, o que acontece? Muitas vezes nós, pela ansiedade, pela agitação do nosso dia a dia, pela agitação dos nossos pensamentos, a gente se desconecta do alimento, né? E não come consciente. Então, é quando a gente comeu muito rápido e aquele alimento acabou. É quando a gente comeu e não percebeu, né? Muitas pessoas, às vezes, elas até comem devagar, mas elas não percebem, não se conectam com o alimento. Então, hoje eu vou dar uma prática principal, que é para você conectar com esse alimento, voltar, né? Voltar a sua mente para esse pensamento. Não é comer pensando na próxima colherada. O que a gente faz muitas vezes? Principalmente se é uma comida gostosa, principalmente se você está com fome. Então, você coloca ali o alimento na boca, começa a mastigar e ali você tá na sua correria, no seu almoço, no seu jantar, com os pensamentos a mil. E você fica ali já esperando, né, com um montinho de arroz ali, esperando a próxima colherada, né? Então, quanto o nosso pensamento está acelerado e não está conectado com esse alimento. E isso é importante nós, como psicólogas, colocarmos em prática para que então podemos ajudar os nossos pacientes também. E se você está aqui na live, você não é psicóloga, né? Essa live é para você também, para você colocar na sua prática. Então, isso é importante, a gente desenvolver para sentir segurança, para desenvolver com os nossos pacientes. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar, é por repetição, né? Muitas pessoas tentam e param. O que a gente tem que fazer? Repetir. Então, no próximo jantar eu vou estar agitada, eu vou esquecer de novo, né? Na próxima refeição vou estar agitada, vou esquecer de novo. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer, né? Que nem eu falei hoje no grupo, até hoje eu ainda tenho, às vezes, pensamentos acelerados e não me conecto com a comida. Mas na próxima refeição eu vou tentar de novo, né? Então, é ir tentando e tentando até que internalize em você, né? Quando a gente faz coisas repetidas, isso internaliza, a gente tem alteração aqui, ó, no córtex pré-frontal, né? E aí a gente realmente internaliza. Não significa que você não vai ter episódios de comer não consciente. Você ainda vai ter, né? E é importante você não se julgar e sim se aceitar, que é assim, né? E eu vou melhorar na próxima refeição. Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o alimento tá ali na nossa frente, né? Eu tenho que respirar. E você não precisa fazer grandes coisas ou grandes técnicas para isso, né? Você não precisa fechar os olhos, fazer uma meditação, não. São coisas mais simples. Então, sentou, o alimento tá ali na sua frente, você vai respirar, respirar e olhar para você, né? Como é que eu estou me sentindo? Então, dá umas 3 respirações pelo diafragma mais alto, né? Não precisa fazer uma meditação nem fechar os olhos. É para você iniciar. Você vai respirar, respirar umas 3 vezes e se conectar, né? Olhar para esse alimento. Então, como é esse alimento, né? Como ele foi cozido, quais são as cores dele, mas a prática mais importante
para você colocar hoje, eu quero que você respire 3 vezes. Olhe para você e fala: como é que eu estou sentindo? Será que eu estou ansiosa? Será que eu estou com medo? O que eu estou sentindo aqui, né? Então, respire e olhe para você, né? Eu sempre dou como exemplo, eu gosto muito de feijoada, né? E quando eu comecei a fazer a prática do comer consciente, um dia eu percebi, e era dia de semana ainda essa feijoada, né? E tinha ali na minha frente uma panela de feijoada. Era fácil que eu ia comer 3 vezes essa feijoada. E aí eu falei, não, eu vou sentar aqui, eu vou respirar e eu vou comer com consciência, né? Então eu coloquei no prato e a hora que eu respirei e olhei para mim, eu vi que eu estava muito ansiosa, né? Que meu coração estava até acelerado. E estava até acelerado. O que ia acontecer ali se eu comesse um comer inconsciente? Eu realmente ia comer, né? Não ia prestar atenção. E era provável que eu ia comer o segundo e o terceiro prato. E eu só iria parar quando tivesse um desconforto no abdômen. Uma vez que eu respirei, que eu me conscientizei do que estava acontecendo comigo, do que eu estava sentindo, foi onde eu pude desenvolver um comer mais consciente. Então, daí eu comi mais devagar, sentindo o alimento que eu me permiti comer, né? E consegui ficar em um prato, né? Então, acho que foi aí o começo de tudo. Então, quando a gente fala em comer consciente, não é só você comer devagar, mastigar 25 vezes o alimento, não é isso. É você conectar a sua mente com esse alimento e com você, né? É sempre corpo e mente. Como é que eu estou me sentindo? Mas a gente vai por etapa, exatamente por isso que eu criei ali a live das 11 para o comer consciente. Então, eu quero que no dia de hoje você preste atenção e respire e pergunta para você como é que você está, qual é o estado ali que eu tô. Ah, então eu tô com fome, eu tô ansiosa, né? Por que eu fiquei ansiosa no prato de feijoada? Por que eu olhei para mim e identifiquei que eu estava ansiosa? Porque era muito julgamento, era uma comida que eu queria comer, que eu gosto, né? Mas eu já estava ali a milhão pensando, eu gosto, mas não posso, vou perder o controle, vou engordar, né? Então, olha o tanto de pensamento que vem, deixa você ansiosa, e isso é um gatilho para que você coma mais. Então, por isso eu falo a importância desse respirar, né? 3 vezes você vai respirar e vai olhar para você, né? O que é que eu estou sentindo, para você tomar consciência disso e conseguir aí ter mais calma no seu momento da sua refeição, tá? Isso é uma evolução, isso precisa de prática, igual eu falei para vocês. Muitas vezes, se eu estou muito acelerada, eu não consigo ter esse comer consciente. Quando eu vi, eu já comi. Mas aí o que? Eu tento de novo e tento de novo, né? Eu nunca desisto. É uma relação que tem que mudar, né? É uma relação com a comida. Então, essa relação com a comida, ela tem que mudar. Ela tem que ser mais consciente, tem que ser prazerosa, assim, e consciente. Que sentido faz a gente querer comer tanto o brigadeiro que a gente tanto quer e quando a gente olhar na mão ele acabou e você nem sentiu, né? Que sentido faz a gente comer o prato que a gente tanto gosta, sei lá, batata frita, lasanha, e quando você olhar para o prato, aquele prato já acabou e você nem sentiu, né? Então, que piloto automático é esse que eu tô vivendo, né? E isso a gente precisa parar e olhar para nós, né? Se conectar com nós. É só assim que a gente vai mudar essa relação. É só assim. Então, a prática de hoje, que eu vou deixar para vocês no dia de hoje, né? Quem tá no grupo aí comigo, principalmente, é respirar na frente do alimento, ali do seu prato na mesa. Uma coisa bem simples. Você vai respirar e você vai perguntar para você como é que eu estou me sentindo. Então, estou ansiosa. Isso a gente vai o quê? Ter consciência do que tá passando aqui,
né? Estou ansiosa, tô tranquila, tô com medo, tô triste, tô com fome, né? Tô entediada, tô cansada, né? Quantas mães comem por estar cansada, por não saber lidar com aquela emoção? Então, a prática de hoje é só você olhar para você, tomar consciência disso e respirar e dizer para você o que é que eu tô sentindo, tá? Isso é uma evolução, a gente vai evoluindo e dando novos passos. E agora eu queria abrir para perguntas. Fez sentido para vocês o que eu falei? A Ana Silveira, a Sônia, o Rony, a Tânia, a Rosana Mesquita. Fez sentido para vocês o que eu falei? Né? Quem aqui já tentou colocar em prática o comer consciente e acha que é muito difícil? Quem acha que é difícil? Geralmente as pessoas falam sim que é difícil porque o pensamento é acelerado. A Tânia chegou agora, né? O Rony tá falando que é total. Geralmente as pessoas trazem sim que é difícil mudar esse pensamento. Por quê? Porque ele é automático, ele é rápido, né? Mas é difícil também a gente manter no mesmo estado que a gente tá, né? Eu sempre falo assim, do nosso comportamento para mudança, existe um esforço, né? Para criar essa mudança de comportamento. E às vezes esse esforço é difícil, né? Mas ficar no mesmo lugar também é difícil, né? Porque muitas vezes a gente se sente frustrado, sente que não tá saindo do lugar, que gostaria de caminhar. Deixa eu ver o que a Gisele falou. Faz muito sentido, essa quarentena está difícil. Fico muito sozinho o dia todo, mas não podemos desistir. Cada dia tento de novo. Exatamente. Gente, a respiração. Se você acha que você está muito ansioso, trabalhe a respiração. Respire várias vezes pelo diafragma ao longo do seu dia. Coloque o celular para despertar, né? A cada 1 hora. Não precisa ser algo muito estratégico que você vai sentar num lugar e vai respirar. Respira na frente do seu computador, né? Aqui assim, né? Fecha a boca, respira só pelo nariz. Isso vai trabalhar a sua agitação e sua ansiedade. A Elaine Ribeiro está falando, muito sentido. Como já estou no grupo, estou praticando já há algum tempo. Já percebi quanto consigo, que faz muita diferença na saciedade. Exatamente, Elaine. A gente se conecta com o ponto fisiológico da saciedade, que ele está aqui no nosso estômago, né? Esse comer consciente reconecta a esse ponto de saciedade fisiológico, que muitas vezes a gente perdeu por essa agitação da vida, por esses pensamentos ansiosos, tá? A Brenda tá falando, nunca tentei fazer, mas deve ser difícil sim, porque na maioria das vezes nem prestamos atenção no alimento. Exatamente. E uma dica para vocês lembrarem que vocês têm que respirar, arrume o prato de vocês, coloca algo diferente ali na mesa, sei lá, um vasinho de flor, alguma coisa que faça você lembrar que você tem que ser mais consciente na sua alimentação, tá? A Lourdes está falando, às vezes a correria do dia a dia nos atrapalha nesse movimento. Exatamente. O que é a correria do dia a dia? É o automático. Nós estamos ali ainda agindo, nos comportando pelo automático, tá? Às vezes percebemos que estamos viciados, exatamente, quando a gente come sem consciência nenhuma, né? O que é que a gente está buscando nesse alimento? Será alívio? Será não sentir as nossas emoções, as nossas angústias? A Edna está falando, é difícil até termos o foco atencioso, mas à medida que vamos praticando, se torna um hábito. Ontem eu fiz com a feijoada e deu certo. Que gostoso a feijoada, hein? A feijoada ficou mais gostosa ainda, não foi, Edna? Você sentiu algum gosto diferente nessa feijoada, né, que você não sentia antes? A Lourdes está falando, consciência corporal. Então, isso mesmo.
A Brenda tá falando, essa consciência ajuda no processo de perca de peso? Sim, ela ajuda, né? Mas esse comer consciente, ele não é com o objetivo de emagrecimento, né? Como consequência, as pessoas comem mais devagar, sentem o ponto de saciedade dela e automaticamente acabam comendo menos, né? Então, como consequência, elas perdem peso. Mas quando a gente fala em mindful eating, quando a gente fala de atenção plena na alimentação, a gente não necessariamente nós estamos falando de emagrecimento, tá bom? É nossa relação com o alimento, é o comportamento alimentar. A Lourdes está perguntando: precisamos esperar a fome chegar ou não? Aí é uma boa pergunta. E aí, gente, precisamos esperar a fome chegar ou não? Depende muito. Por exemplo, se a gente está falando de um almoço e esse é o horário de almoço e você não vai conseguir comer depois, é melhor que você almoce. Agora, se a gente está falando de lanches, né? Lanches da manhã ou lanche da tarde, se você não tem fome, você precisa esperar a sua fome chegar, né? E aí, aprender a lidar com a fome é uma outra habilidade, que até eu vou anotar aqui, porque isso é algo que a gente pode falar assim nessa live das 11, tá bom? Aprender a lidar com essa fome, com a sensação fisiológica da fome, tá? Eu anotei aqui pra gente falar isso na live aqui. A Edna falou, eu lembrei até do meu pai que fazia uma feijoada incrível e eu larguei metade do prato. Pois é, muitas vezes o alimento nos traz memórias da nossa infância, né? Por isso que quando a gente se sente angustiado, a gente vai muitas vezes na busca desse alimento, né? Porque ele nos traz memória de afeto, de aconchego, de momentos, né? Então a gente foge ali pro alimento, tá bom? Então eu quero deixar aqui a prática para vocês hoje, né? Pra gente iniciar essa prática do comer consciente. Simplesmente já começa no almoço de hoje, no jantar de hoje. Vou respirar 3 vezes e aí eu vou olhar para mim e vou perguntar como é que eu estou sentindo, tá bom? Esse é o primeiro passo. E aí você vai nomear os seus sentimentos, tá bom? Obrigada, gratidão. Amanhã às 11 horas eu tô de novo dando seguimento aqui ao comer consciente. Beijos, bom dia para vocês.